Queria rapidamente lembrar que esta é a primeira sessão que nós fazemos neste novo auditório. A Casa Fernando Pessoa esteve fechada para obras, depois a reabertura teve de ser adiada por razões que conhecemos bem e conseguimos reabrir no final de agosto. Reabrimos o espaço de exposição, a biblioteca, outros espaços que talvez já tenham tido possibilidade de conhecer. E hoje, finalmente, damos o último passo que faltava. Relembrar que programa é este, um programa que fazemos desde 2018. Convidamos professores, especialistas, conhecedores de algum poeta que tínhamos encontrado na Biblioteca Particular de Fernando Pessoa. É este o ponto de partida para este ciclo de aulas. A Biblioteca Particular de Pessoa é a coleção mais valiosa da Casa Fernando Pessoa e agora, felizmente, pode ser vista na exposição, no segundo andar da exposição, e ocupa um lugar muito particular. É o coração da nossa exposição, está no centro da exposição e aí podemos ver que livros ali estão e, entre eles, quais são os poetas representados. E o que fazemos, até agora, todos os meses, foi chegar a essa estante e tirar um livro de um poeta sobre o qual, um ou uma poeta, sobre quem queremos saber mais. E hoje é o dia de Judite Teixeira, poeta de que nos vai falar o professor Fernando Cabral Martins, contemporânea de Pessoa, talvez pouco conhecida, e vamos então saber quem foi esta mulher e o que deixou escrito. Uma última nota para lembrar que este programa, para além de entroncar naquilo que é a exposição, que agora pode ser visitada, vai também ao encontro do que é o nosso trabalho na Biblioteca Geral. Faz parte do museu, desde que a casa foi inaugurada no início dos anos 90, uma biblioteca de poesia. E o que temos agora ainda mais vontade de fazer é chamar o nosso público a conhecer esta biblioteca, a usar os livros, a levar os livros emprestados para leitura em casa, e decidimos trazer hoje aqui para a mesa, para além daquele que é, neste caso, um documento, um jornal, revista Europa, dirigida por Judite Teixeira, que é a sua representação na Biblioteca Particular de Pessoa, e ali está, e pode ser visto, é o dia em que os livros saem da exposição e descem ao auditório. E, como estava a dizer, deste lado o que é que temos? Temos os livros correntes, as edições que fazem parte da nossa biblioteca de poesia e que podem ser requisitados por qualquer pessoa que tenha interesse. O que fazemos agora nestas aulas é uma espécie de rápida biblioteca fora de horas, e depois da aula, no final da aula, quem quiser pode então ver que livros são estes. Temos aqui um muito interessante, a edição da Etc., para leitura apenas na biblioteca, mas os outros dois podem ir já hoje convosco para casa, se assim entenderem. É também parte da nossa política de empréstimos domiciliários e fazemos então esta breve biblioteca fora de horas agora para terminar as aulas de Poesia Mundial. Fico por aqui. Passo a palavra ao professor Fernando Cabral Martins, a quem agradeço mais uma vez, especialista no modernismo, professor jubilado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que tem escrito e estudado e ensinado sobre Pessoa, Sá Carneiro, outros modernistas, e hoje vem falar-nos desta mulher, Judite Teixeira. Muito obrigada. Obrigada. Este é um momento tão aguardado em que eu posso tirar a máscara. E agradecer muito o convite. É um prazer estar aqui a falar com pessoas sobre a poesia e então sobre uma figura que realmente, como disse a Clara Riso, é muito pouco conhecida, tem sido muito pouco falada. Eu suponho que isso tem a ver com o facto de ter uma não relação com Pessoa. E essa não relação com Pessoa foi muito marcante porque, na verdade, a partir de anos, já nos anos 50, mas a partir sobretudo de anos 70, talvez, e de uma forma muito acelerada, a partir dos anos 80 do século XX, o Pessoa começou a ser o polo aglutinador de toda a literatura portuguesa. E nós passámos a ler a literatura portuguesa a partir do polo magnético que o Pessoa passou a constituir, não é? A importância, por exemplo, que o António Boto tem, ou a importância que os
certos românticos completamente desconhecidos, como um certo Campo Amor. Eu interessei-me imenso pelo Campo Amor, interessei-me imenso por João de Deus, Guerra Junqueiro, porque, de facto, isso era importante para a pessoa. Ele falava muito disso e eu achei então que valia a pena ir tirar isso mais a limpo, coisa que eu não faria de outro modo, não é? Não seria levado a isso de outro modo. Essa polarização que a pessoa estabelece, no caso da Judite Teixeira, foi-lhe muito desfavorável porque o Pessoa, de facto, esqueceu a Judite Teixeira quando, em 1923, publicou 2 manifestos a respeito da, na altura, por iniciativa de uma associação de estudantes e com o beneplácito do governo civil, foram apreendidos nas livrarias e depois, posteriormente, queimados. Eu acho que isto se verificou de facto. Queimaram os livros, o que é uma coisa realmente incrível, não é? De uma reminiscência inquisitorial muito intensa e quase que voluntária, não é? Como se houvesse ali alguma raiva especial e especialmente brutal. O que é facto é que essa queima de livros veio na sequência da publicação de um livro do Raul Leal chamado Sodoma Divinizada e de um livro do António Boto chamado Canções, na verdade a segunda edição desse livro, mas esses 2 livros foram editados na editora do próprio Manuel Discípulo, e essa editora é uma editora particularmente importante nesta conjuntura, porque, de facto, ligada diretamente ao Pessoa, talvez tenha sido, aliás, por isso, lembrei-me agora, que o Pessoa só falou desses 2 autores quando fez os manifestos. Um deles assinado por ele próprio, o outro assinado pelo Álvaro de Campos, a insurgir-se contra esse ato de censura tremendo, sem razão aparente, a não ser a reação intempestiva a uma provocação, no caso do Raul Leal, não é? Chamaram o livro Sodoma Divinizada em 1923, era realmente uma provocação, não é? Funcionava como uma provocação e essa provocação foi levantada pela cultura, pela inteligência da altura, a mais reacionária e, obviamente, a mais instalada, que se lembrava das discussões que tinham tido lugar 8 anos antes com o Orfeu, não é? Que tinha já levantado uma onda de indignação e de protesto e que agora reconhecia naqueles 2 livros, naqueles 2 novos nomes, novas irrupções dessa vocação para o extravagante, para o bizarro e, sobretudo, para o provocatório dos bons costumes, do bom senso, do senso comum, sobretudo, não é? Não tanto do bom senso, mas do senso comum, não é? Daquilo que era consensualizado como sendo normal, não é? E, portanto, o António Boto veio um bocadinho por arrastamento. A primeira edição das Canções não teve nenhuma reação especial, só a segunda é que teve. Mas na postura do Governo Civil tinha lugar um 3º livro, que era um livro chamado Decadência, que aqui temos a capa, que era da autoria de uma tal Judite Teixeira, que aparecia pela primeira vez, era uma novata, não é? Era uma estreante, não é? Ao passo que o Boto e o Raul Leal já não eram. Para quem estivesse minimamente atento, já não eram novatos propriamente, mas a Judite Teixeira era uma novidade. O Pessoa não fala da Judite Teixeira, portanto não a inclui nesse protesto. E o facto de não a ter incluído, de algum modo, silenciou-a.
Agora, essa não relação que tem esse fundamento muito historicamente determinado, não é todo o modo de relação que podemos estabelecer entre eles. Aliás, não é certamente por acaso que este primeiro número da Europa, que eu nunca tinha visto ao vivo, vi sempre em versões digitais. Realmente a versão digital é tremenda, não é? Porque nós ficamos convencidíssimos que vimos o livro ou a revista e de facto não é a mesma coisa. Não é de facto a mesma coisa. E a revista, com a sua dimensão, a sua textura, a sua cor própria, nesses elementos transporta muita informação. E essa muita informação é muitas vezes capital para perceber de que é que se está a falar. Sei lá, por exemplo, esta reprodução, eu não sei qual é que é, já vi uma outra reprodução ali num daqueles livros da obra poética da Judite Teixeira e as cores são diferentes, quer dizer, precisava de ver de facto a edição original para tirar isso a limpo. Aliás, talvez já devesse ter começado por aí, há duas edições da Judite Teixeira, duas edições completas, ou tendencialmente completas, uma mais completa que a outra. A mais completa é esta, mas a primeira foi esta, e foi aquela que de alguma maneira ressuscitou a Judite Teixeira e lhe deu um lugar na cultura portuguesa. É uma edição de 1996, que foi preparada pelo Luís Manuel Gaspar e pela Maria Jorge, e com um prefácio do Vítor Silva Tavares, editor da Etc. Não é tão completa como esta, porque esta, para além da poesia que está aqui, envolvendo alguns dispersos e uma conferência, inclui também uma conferência inédita, mais uns poemas que aparecem sempre, não é? Nos cadernos que foram obtidos pela Cláudia Passos Alonso, que com o Fábio Mário da Silva organizam esta edição, e, sobretudo, um livro de prosa narrativa da Judite Teixeira, que é a sua última publicação, chamado Satânia. Satânia também é um título curioso, não é? Não é tão provocatório como Sodoma Divinizada, mas também não anda muito longe. E Satânia, e portanto podemos dizer que esta é a edição, eu suponho que aquela outra das edições esgotadas é só a poesia, não é? Portanto, esta é a edição completa da obra de Judite Teixeira, que temos à nossa disposição, aliás é muito recente, é de 2015, e estará certamente disponível se estiverem interessados em aprofundar a vossa leitura da poeta. Mas, portanto, a sua relação com a pessoa pode ser estabelecida, por exemplo, por via da própria publicação da revista Europa, em 1925. É curioso que o Pessoa tinha previsto fazer uma revista chamada Europa. O primeiro título da Orfeu, não é? Era Europa, e nós sabemos disso por causa das cartas trocadas entre o Sá Carneiro e o Pessoa. É curioso, isso é um nexo, digamos, na profundidade, é um nexo virtual, se quisermos assim, mas é um nexo, e é um nexo forte. E não é por acaso, certamente. Portanto, a pessoa comprou este primeiro número da revista Europa porque, se calhar, esse título lhe fez clique. Por outro lado, ele próprio tinha publicado no ano anterior e no princípio desse ano de 25 uma revista, ele próprio, não é? A revista Atena. Portanto, desse ponto de vista, há uma proximidade porque, digamos que quer uma, quer outra, são revistas modernistas. Não é? Revistas modernistas
no sentido próprio do termo, não é? Se quiséssemos fazer, não sei, o Ricardo que faz esse trabalho com as revistas e que tem uma espécie de cânon das revistas modernistas portuguesas, agora o cânon está muito na moda, não é? Teríamos sempre que incluir, e não são muitas, na verdade, as revistas modernistas que possam ser de facto definidas como tal, não são assim tantas, e a Europa certamente figuraria nessa lista. Embora, de facto, as diferenças que o modernismo da Europa e o modernismo da Atena apresentam sejam suficientes para nos indicarem, desde logo, que aquilo a que nós chamamos modernismo, em Portugal, é um sistema muito complexo. E, se calhar, nem sequer é sistema nenhum. Nós damos essa palavra a gestos muito diferentes e a atitudes artísticas muito diferentes. E temos que nos perguntar, de facto, o que é que nos pode levar a usar essa palavra com alguma propriedade. Eu suponho que ela continua a ser útil, apesar de tudo, mas o que é que de facto, nela aponta para elementos que sejam comuns e que sejam determinantes e que sejam pertinentes na compreensão literária, poética e histórica desses gestos. Já vamos talvez desenvolver um pouco mais esse aspecto, porque vamos falar de um exemplo bom do modernismo, precisamente, e a revista é um género, digamos, é um tipo de publicação em que se vê muito bem esse espírito de grupo, essa ideia comum, na medida em que é uma obra coletiva, não é? E essa obra coletiva, apesar de ter uma ideia central que tem a ver com a figura do diretor, neste caso com a figura da Judite Teixeira, corresponde a uma certa seleção de nomes, a um conjunto de nomes que ela chama para trabalharem na sua revista. Essa seleção é, desde logo, uma afirmação de algum modo, de uma comunidade qualquer, e depois aquilo que cada um diz serão variações, aquilo que cada um escreve, não é? Serão variações múltiplas dessa atitude comum, mas que tem, digamos, ao mesmo tempo uma coerência e tem uma diversidade particulares. Por outro lado, como nós vamos ver dentro em breve, o modernismo da revista Europa é um modernismo que eu poderia talvez qualificar melhor no sentido... Uma discussão que às vezes nós temos, eu não sei se vocês já tiveram aqui na Casa Pessoa, sobre, ou enfim, com a opinião que cada um de vós terá, mas eu costumo escrever a palavra modernismo com maiúscula. Como escrevo a palavra romantismo com maiúscula? Porque eu acho que nós temos que tender a ser o mais claros possível e, portanto, usar as palavras com o máximo de propriedade possível, não é? Para tentarmos entender o melhor possível. E se eu empregar a palavra modernismo com maiúscula, eu sei que estou a referir um movimento cultural, ou se preferirmos, estético preciso. Cultural, estético, social, artístico, preciso. Se eu escrever modernismo com minúscula, eu estou a falar de um modernismo vago, não é? Exatamente como no caso do romantismo. Se eu escrever romantismo com maiúscula, já se sabe que eu estou a falar de um certo movimento artístico. Se eu escrever romantismo com minúscula, bom, o romantismo com minúscula é o que mais há, não é? Coisa mais banal do mundo. Portanto, eu não usaria, talvez, a palavra modernismo com maiúscula no caso da revista Europa. Usaria, mas eu não sei, não há nada, esta história das palavras é terrível porque é um sistema de traços pertinentes, não é? Ou há
ou não há. E eu gostaria que houvesse talvez versalete, em vez de ser, portanto, nem a minúscula nem a maiúscula, versalete. Será modernismo, este modernismo em versalete? Não é também modernismo no sentido mais banal, em minúscula, porque há de facto aqui alguma coisa que tem a ver, digamos, uma pulsão que tem a ver com um proselitismo, é alguma coisa que é proposta, que é defendida, que é apresentada como uma novidade, como alguma coisa que merece atenção em si mesma, como uma nova sensibilidade quase, não é? E isso, apesar de tudo, é mais do que um modernismo vago que podemos encontrar em muitos tipos de revistas. Até podemos dizer que o Diário de Lisboa, quando é publicado em 1921, tem a ver com esse modernismo em minúscula e com, em última análise, todas as transformações sociais e no mundo cultural português. E eu até poderia falar enfim, não só em Lisboa, no norte do país, estão no Porto, não é? Numa altura em que é tão ativo. Mas este modernismo específico, esta vontade de ser moderno, esta atenção, às vezes quase comovida, mas esta atenção muito viva aos aspectos da vida moderna que são efetivamente nunca vistos pelos antigos, não é? Como dizia a Pessoa, é alguma coisa que pode incluir aspectos muito comezinhos da vida cotidiana, não é? Coisas que, à primeira vista, não deveriam ter lugar no mundo da arte, ou até mesmo no mundo da cultura, no sentido da alta cultura, por oposição à cultura popular, ou à cultura de consumo. No entanto, nós verificamos que na própria tradição, na própria raiz do modernismo, existem vários gestos que, surpreendentemente, gestos de grandes artistas que se debruçam sobre o aspecto mais comezinho da realidade moderna. E eu suponho que o exemplo capital desse tipo de atenção é o do Mallarmé, que é aquele poeta hermético, não é? O poeta, o sublime poeta simbolista, farol de toda uma geração em todo o mundo, que em 1874, ainda era relativamente novo, mas em 1864, sim, era novo, digamos, na primeira fase da sua vida literária, teve uma revista chamada La Dernière Mode, ou seja, a última moda, que era uma revista sobre moda. Tinha modelos, tinha toda uma série de esquemas para se fazerem vestidos, echarpes, casaquinhos, com aqueles modelos dos livros das revistas de costura, de moda e costura. É muito extraordinário ver o Mallarmé a dirigir uma revista sobre a última moda. Parecido com este gesto, parece-me a mim, é o de um projeto do Cesário Verde, do nosso Cesário Verde, já não na primeira fase da sua vida literária, mas na última fase da sua vida literária, em 1882, ele morre 3 anos mais tarde, que é um projeto de uma revista chamada O Mercantil. O Mercantil era uma revista sobre comércio. Sobre comércio. O Cesário Verde é o nosso poeta por excelência, não é? A poesia no estado puro. Bom, e o que acaso também será de lembrar o do próprio Pessoa, que em 1926 faz uma revista chamada Revista de Comércio e Contabilidade, como vocês sabem. E nessa Revista de Comércio e Contabilidade, que eu não sei se vocês já foram ver como é que é, ele tem artigos longos, muito minuciosos, sobre como organizar um arquivo de correspondência. Como responder a uma carta de negócios. Ele diz uma coisa, aliás, que eu li lá, que me passou a ser extraordinariamente útil, que é responder o mais depressa possível.
Porque se a pessoa responde o mais depressa possível, isso tem valor em si mesmo e não tem que se dizer assim muito. Agora, se deixamos passar, a coisa começa a ser cada vez mais complicada para a resposta fluir. Bom, este tipo de atenção que os grandes artistas modernos lançam sobre aspectos muito práticos e corriqueiros da vida das cidades modernas, é alguma coisa que realmente nós reencontramos na revista Europa de um outro modo, já vamos ver qual, que precisamente corresponde ao mesmo tipo de paradoxal interesse por coisas banais, não é? O que não é só uma espécie de distração, ou de hobby, ou de intervalo. É uma valorização, é uma celebração da vida moderna. A vida moderna não é apenas a grande euforia futurista, é também este gosto pelos aspectos surpreendentes, novos da vida moderna. Ora, aproximando-me agora mais da figura da Judite Teixeira, encontrei uma síntese de uma grande especialista da poesia portuguesa e da poesia feminina portuguesa em particular, chamada Maria Lúcia de Alfarra. Maria Lúcia de Alfarra trabalhou sobretudo com a Flor Bela Espanca, que é também uma outra figura que é muito associada, muito aproximada à Judite Teixeira e que o é por boas razões. Aliás, a poesia de uma e a poesia de outra têm muitas semelhanças entre si e têm mesmo a grande semelhança entre si, que é o valorizar a sexualidade, que é uma coisa para a cultura portuguesa completamente inaudito. A nossa cultura é uma cultura de uma castidade a toda a prova. O nosso romantismo é inefável, não é? Não existe amor físico no nosso romantismo. Não é coisa que se apresente. Não é coisa que se represente. E com a Flor Bela e com a Judite Teixeira, de repente, nós damos de choque. Bom, isso já tinha acontecido com o Mário de Sá Carneiro, por exemplo. E também com o Fernando Pessoa. Aliás, é bom não esquecer que o Pessoa, dos livros que publicou, nós não gostamos de dizer livros porque são livrinhos, não é? Depois dizemos opúsculos, plaquete, mas o que são é livros. Bom, vou-lhes chamar livros porque é o que eles são, embora a Unesco ache que só é livro a partir das 50 páginas e não sei o quê. E os CTTs também devem ter o seu critério para definir livro. Eu vou definir assim: o livro foi uma publicação autónoma, da sua responsabilidade, feita por ele, como vocês sabem, e ele editou então em inglês 2 textos, o Epitalâmio e o Antinos, que são a irrupção da sexualidade mais violenta que é possível imaginar nas letras portuguesas. Depois teremos que esperar ainda. A coisa não pegou. A coisa não pegou. A nossa poesia, sobretudo, não é muito virada para aí. Não tem muito, sei lá, o lado que é mais presente, por exemplo, na poesia brasileira. Mas podemos encontrar mais tarde em Luísa Neto Jorge, por exemplo, em Alberto, enfim, e em outros, Jorge de Sena, enfim, mas não é de facto muito. E aqui a copresença, porque elas são completamente contemporâneas, não é? A Flor Bela e a Judite Teixeira, e publicam mais ou menos na mesma altura. E a importância que dão ao desejo físico, à libido, portanto, aquilo de que o Otávio Paz fala, não é? Que a paixão são 2 chamas, não é? A chama dupla, não é? Que é o amor, propriamente dito, e o eros, não é? O sexo. E isso para elas é como se fosse uma descoberta capital, uma espécie de epifania, não é? Como se tivessem descoberto que o amor tinha que ser
entendido nessa plenitude e não apenas como um conjunto formal de sentimento, mais ou menos sentimental. Bom, tudo isto obviamente está aberto a todas as discussões do mundo e eu ia dizer então qual é que era, isto foi a propósito da Maria Lúcia de Alfarra, que trabalhou muito sobre a Flor Bela Espanca e que publicou vários livros e fez várias edições da Flor Bela Espanca e também escreveu textos de grande importância sobre a Judite Teixeira, um dos quais, no dicionário do modernismo, que eu vou citar e que é uma síntese que me pareceu de todas aquelas que eu encontrei, a mais clara, de uma clareza absolutamente cristalina. É assim: filha natural de pai incógnito, perfilhada apenas aos 27 anos, divorciada, abandono de lar e adultério, e casada com um rico advogado e industrial bem mais jovem, do qual adota o apelido. Judite Teixeira é o único nome feminino da vanguarda portuguesa. Nesta síntese, ela diz coisas importantíssimas. Ela diz, primeiro, que é uma filha natural, só foi perfilhada aos 27 anos, teve uma vida amorosa um pouco atribulada e é o único nome feminino da vanguarda portuguesa. É muito relevante que a Maria Lúcia de Alfarra diga isto, porque isto resolve um problema que é o de perceber porque é que a Judite Teixeira é um nome associável à vanguarda e a Flor Bela Espanca não é. A mim parecer-me-ia que a Flor Bela Espanca também poderia ser associada, não digo à vanguarda, mas ao modernismo. Não é? O modernismo é uma forma mais ampla, lata da vanguarda, menos carregada. Não é? Tem a ver com vanguarda, mas não é vanguarda. Mas ela, o que está aqui a dizer é, primeiro, que a Judite Teixeira tem a ver com a vanguarda e não com o modernismo propriamente dito, e está a excluir a Flor Bela dessa relação. Portanto, na ideia da Maria Lúcia de Alfarra, eu não vou elucubrar mais sobre isto, porque ela tem autoridade suficiente para me receber esta opinião como uma opinião fundamentada, e eu deixo-a em suspenso para mais tarde ser examinada, eventualmente, mas que tem força em si mesma. O que ela me está a dizer, e ela sabe o que está a dizer, é que a Judite Teixeira é a forma radical da Flor Bela Espanca. A Flor Bela Espanca é o que é, já é muito forte, mas a Judite Teixeira é isso em radical. Bom, vamos ver o que é que isso significa. Ela não fala disso, mas vou eu falar. Há um lado meteórico, é como se fosse um cometa, uma aparição estranha, a da Judite Teixeira no panorama da arte e da literatura portuguesa, porque ela nasceu muito cedo, relativamente ao Pessoa. Por exemplo, nasceu em 1880, e morreu muito tarde. Ela viveu 79 anos, portanto é uma idade razoável. Viveu até 1959, mas a sua atividade literária, como poeta e como mulher de letras, só é conhecida ao longo de 7 anos, desde 1921 até 1927. O que é realmente incrível. Quer dizer, não existe até 1921, existe imenso até 1927 e depois desaparece. É uma coisa que acontece. No caso do Pessoa não é bem este, não é? Como nós sabemos. Ele começa a publicar em 1902, acho eu, e continua a publicar até o seu último dia, praticamente, não é? Bom, não tenho nenhuma explicação para isto, nem vou falar mais do assunto. O que é facto é que é assim, não é? A mim parece-me que é inevitável pensar em qualquer coisa como aquilo de que ela fala e o modo como ela fala daquilo é de tal modo violento que
não aparece logo e dura pouco. Não é? A própria obra dela figura aquilo que nós costumamos definir como a paixão. Não é? A paixão é uma coisa que não dura muito. Não é? É uma chama que arde e que depois se consome, não pode continuar a arder eternamente, é impossível, não é aguentável, não é humanamente aguentável. E é como se fosse um pouco isso, aquilo que acontece com a Judite Teixeira, é uma espécie de vulcão, é um enigma. Ela, bom, começa a publicar então em 1922, ou melhor, em 1923, e eu falei em 1921 porque os poemas mais antigos, datados, que se conhecem dela, têm essa data. Mas, portanto, ela publica o seu primeiro livro em 1923, é este, Decadência, é este que é queimado pelo governo civil, é este que desperta a ira dos estudantes de Lisboa, capitaneados pelo Pedro Teotónio Pereira, que depois havia de ser uma grande figura como não podia deixar de ser, não é? Uma grande figura do Estado Novo. E há um aspecto dos livros, de todos os livros, que muitas vezes não é devidamente salientado, não temos muito o hábito de o salientar, que é aquilo a que tecnicamente se chama o código bibliográfico. Ou seja, os livros são um texto, mas para além de um texto, são uma construção bibliográfica, são uma produção bibliográfica gráfica que, em último caso, tem a ver com arte plástica. Não é? E essa relação da literatura com a arte plástica não é feita assim de uma forma muito evidente e habitualmente. Nós esquecemos essa parte para valorizarmos, sobretudo, o texto. Não é? Quando se faz uma crítica literária, não se fala da capa. Raramente se fala da capa ou se fala do aspecto propriamente gráfico, a não ser que ele seja especialmente relevante ou extravagante. Mas o código bibliográfico é extremamente importante para a própria comunicação literária. A comunicação estabelece, desde logo, pela capa do livro, é a primeira comunicação que se estabelece com o leitor. E essa primeira comunicação tem que ser uma comunicação feliz. Feliz, quero eu dizer com isto, adequada. Feliz é no sentido de adequada, ou seja, tem que ser compreendida pelo leitor no seu teor informativo adequado. E aqui nós temos alguns elementos desse tipo, caracterizadamente aquilo que se pode chamar então o tal código bibliográfico, que são muito interessantes, porque há um título de cadência, que é uma palavra só, ela gosta de palavras, de títulos que são palavras só, não é? Decadência, nua, não é? Europa, são palavras, apenas uma palavra. É uma palavra que tem uma conotação muito forte do ponto de vista literário, poético e moral. Não é? Portanto, é um concentrado de sentidos poderoso. Não é? Fica muito bem como palavra só, não é? Em título. A decadência hoje já não tem esse efeito ou esse funcionamento semântico, portanto, já não ouvimos a palavra nesse sentido, mas em 1923 o sentido da palavra decadência ainda era, este sentido que eu vou falar ainda estava muito vivo, e esse sentido era e é aquele que se relaciona com a arte decadente e a arte dos decadentes. A arte da decadência é uma escola artística. Os decadentes. A decadência é não diria tanto uma escola, mas diria uma forte sensibilidade e uma marca muito reconhecível pelo público. Havia os decadentes, não é? E ser decadente era uma atitude ao mesmo tempo artística e política.
Obviamente que, digo isto só de passagem, é só para, porque, enfim, talvez venha a propósito e esclarece talvez o sentido. Os decadentes não se apresentavam a si mesmos como decadentes. Isto é uma coisa que não se faz, não é? Não é uma autodepreciação. Os decadentes apresentam-se como decadentes na medida em que eles são o retrato da decadência em que os outros vivem. Portanto, eles gritam a palavra decadência porque essa é a palavra que os outros têm que ouvir. Portanto, a palavra decadência tem aqui uma função que é atingir o coração de quem ouve naquilo que ele tem de decadente, naquilo que ele tem que sentir, naquilo que ele tem que perceber finalmente que é o seu modo de... que tem a ver com uma decadência cultural, tem a ver com uma decadência civilizacional e que, em última análise, também tem a ver com uma perda definitiva dos valores da aristocracia. A arte sempre esteve ligada à aristocracia, aos valores da aristocracia, a arte historicamente falando. O Sá de Miranda escreve ao rei, o Camões também, os poetas eram pagos pelo rei, pelos nobres, os grandes arquitetos recebiam as suas encomendas dos grandes nobres, ou enfim, dos que podiam fazer essas encomendas. Mas no caso da arte moderna e da arte burguesa e da vida das cidades modernas dominada pela burguesia, o único valor que contava é o dinheiro. E, portanto, os grandes valores da aristocracia estavam em absoluta decadência. Por isso, o Verlaine, que é a figura de referência da Judite Teixeira, o Verlaine tem aquele célebre verso que depois é constantemente citado por toda a gente, que é Je suis l'empire à la fin de la décadence. Eu sou o império no fim da decadência. O Império Romano, não é? A decadência. Vivemos um tempo de decadência. Eu não sou o império, eu sou a testemunha do império, eu sou a testemunha da decadência. Depois, reparem que a palavra poemas tem um corpo muitíssimo superior ao do próprio título e muito mais do que do próprio nome da autora. Isso é curioso. Isso serve um pouco para desvalorizar o lado provocatório do título, para distrair, tem a ver com alguma outra componente de sentido, será apenas cromático, será apenas gráfico. Sei que este desenho é de Carlos Porfírio, e o Carlos Porfírio é uma figura muito relevante do mundo modernista português. O Carlos Porfírio era o editor da Portugal Futurista, era um artista plástico. Esta capa é belíssima, aliás, não é? Poderá ser eventualmente um retrato da Judite, será uma figura, de qualquer maneira, uma belíssima capa assinada por um artista ligado ao futurismo, não é? Reconhecidamente, pelo menos por um grupo talvez restrito da intelectualidade portuguesa, mas reconhecível apesar de tudo. Portanto, digamos que esta capa contém um toque moderno forte e, ao mesmo tempo, refere uma atitude que é a dos decadentes, que, de certa maneira, está fora do seu tempo. Há aqui como que há aqui duas velocidades, não é? A velocidade da decadência. Quando falamos de decadência, está bem que em Portugal as coisas vêm mais tarde e demoram mais tempo, etc. Mas sobrevivem mais tempo, não sei. Mas a decadência é uma coisa do século XIX. No século XX, em França ou na Europa, já não se fala propriamente de decadência.
os decadentes passaram a ser outra coisa num determinado momento, mas ela ainda está muito ligada a isso. Portanto, de algum modo, ela é decadente fora do tempo, mas é modernista no seu tempo próprio, na medida em que essa ligação ao Carlos Porfírio, ou essa ligação exibida, que a própria capa exibe com o Carlos Porfírio, a coloca nesse espaço, que é o espaço do modernismo, um espaço completamente contemporâneo. E, aliás, curiosamente, a admitir como boa a definição da Maria Lúcia da Alfarra, segundo a qual a Judite é o único nome feminino da vanguarda portuguesa, então, nessa altura, ela também é vanguardista um bocadinho fora do tempo, porque a vanguarda em Portugal é da segunda década do século XX. A vanguarda, digamos que começa em 1914, não sei datar, mas enfim, à volta de 1914, e termina em 1917 com o Portugal futurista. Demora 3 ou 4 anos. É uma coisa também como as paixões, muito forte, intensa e rápida. Não é? Não pode durar muito. Logo a seguir morre o Amadeu de Sousa Cardoso, morre o Santa Rita Pintor, o Fernando Pessoa deixa de publicar, publica muito pouco e escreve relativamente menos do que é o seu hábito naqueles anos finais dessa segunda década. Entretanto, tinha suicidado o Mário de Sá Carneiro, que também já tinha sido um abalo forte, e depois há uma transformação qualquer que eu suponho que é materializada do modo mais evidente possível na figura do Almada Negreiros, porque o Almada Negreiros, em 1921, publica uma conferência, que aliás também profere ali no Calhariz, chamada A Invenção do Dia Claro. E esta invenção do Dia Claro era a declaração oficial, digamos assim, de que alguma coisa tinha mudado e que a atitude de vanguarda que o próprio Almada tinha sido o epítome, não é? O exemplo por excelência na década anterior, tinha mudado. Agora era outra coisa, não é? A invenção do Dia Claro, ou a reinvenção, não é? Uma reinvenção de si mesmo, como artista. Mas é nesse momento que a Judite Teixeira acede ou se identifica com a vanguarda. É um facto, é capaz de ser um pouco já fora do tempo, mas, na verdade, estas indecisões ou estas descoincidências e coincidências da Judite Teixeira com os movimentos estéticos do seu tempo serão talvez menos importantes nela do que o aspecto de irrupção de uma poesia de facto completamente singular no quadro da poesia portuguesa da época e, diria eu mesmo, no quadro de toda a poesia portuguesa. E essa é a atitude que confere à líbido, ao erotismo, um papel absolutamente decisivo e central. No caso do último livro que ela publica, que é o tal livro de narrativas chamado Satânia, é muito evidente, e normalmente é dito isso, porque é muito evidente, ela faz lembrar o Lawrence, o D.H. Lawrence, nomeadamente o amante de Lady Chatterley. E, aliás, entre ela e o Lawrence é o mesmo tipo de sensibilidade, o mesmo tipo de atenção ao mundo, de fundo temático, digamos assim. É exatamente a mesma coisa. Depois o Barry Miller, não é? Que são, aliás, contemporâneos. E, de facto, a Satânia é uma espécie de D.H. Lawrence concentrado, cristalino. E essa valorização é uma valorização muito rara no quadro português, mas, no caso dela,
já coincide de uma forma magnífica com esse outro movimento que já não se prende com ismos, mas que se prende com uma nova liberdade sexual e moral que vai sendo construída por alguns nomes grandes da literatura global. Ora, talvez valha a pena então finalmente usar este é um dos poemas que é um soneto, não é? Aqui, só para ser mais legível, só estão as duas primeiras quadras e depois eu passo os dois tercetos. É um poema de decadência. Eu poderia mesmo dizer que é, digamos, um poema que simboliza o entendimento que a Judite Teixeira tem da palavra decadência. Fim, não é? A decadência é aquilo que aponta para o fim, precisamente. Asa negra que esvoaça, negros dias ensombrados, roubaram-me toda a graça aos meus olhos macerados. Nevrótica fim de raça, os meus nervos delicados vão sucumbindo à desgraça dos tristes degenerados. Não é? Aqui dá todo um conjunto de elementos que apontam para essa identificação com um fim, o fim de qualquer coisa, que é, no caso do artista, não o seu próprio fim, mas o fim de uma sociedade, o fim de uma cultura, qualquer coisa que está a acabar à sua volta. Trago nos nervos a morte, não é? mais outro elemento. Sou uma sombra em recorte de tristeza e de ruína. Uivou dentro em mim a dor, só lhe perco o som e a cor em orgias de morfina. Aqui há, portanto, todos estes elementos que apontam para um fim, uma decadência, um termo, não é? uma ruína. Mas há também esta súbita e inesperada valorização da morfina. Reparem que o poeta por excelência da tradição portuguesa, da grande tradição poética portuguesa, que está ligado diretamente às drogas, é o Camilo Peçanha. O Camilo Peçanha não fala de ópio uma única vez. Eu não sei se ele era morfinómano. O vício da morfina era alguma coisa que existia muito na Lisboa desta época. É alguma coisa que tem, talvez, tem aqui, podemos aqui identificar um traço modernista, não modernista com letra grande, obviamente, mas um traço modernista. Até há um grande modernista português, um jornalista e ficcionista espantoso, extraordinário, aliás, tem sido lido, embora pouco, mas que nunca deixou de ser lido, que é o Reinaldo Ferreira, que escreveu um diário do morfinómano, não é? Ele era morfinómano e isso, portanto, não era uma coisa que se escondesse, não é? Que as pessoas andavam pelas esquinas a esconder que eram morfinómanos. Não havia problema nenhum em expor isso, ainda não havia o estigma, não é? Do junkie. Bom, não interessa, é um tema modernista no sentido em que tem a ver com... É alguma coisa que já vem dos românticos, não é? Vem do Quincy, Thomas de Quincy, Baudelaire e por aí fora. É um tema que tem acompanhado, digamos, a modernidade desde os seus alvores românticos e que, neste momento, em Portugal, pelo menos, em Lisboa, mais concretamente, teve um papel qualquer estranhamente presente, não percebo muito bem porquê, e que aqui aparece. Bom, não interessa muito. Aqui há um outro elemento que é muito importante e que tem a ver com um aspecto que também normalmente de que nós não damos muito conta quando lemos um texto literário, um texto poético, e que é a datação. Ela data todos os seus poemas, o que também não é uma coisa que aconteça sempre, não é? Por exemplo, a Pessoa não data os seus poemas, a não ser em casos raros. Quer dizer, não os data sistematicamente. Para ele, a data não faz parte do texto.
Mas para a Judite Teixeira a data faz parte do texto, o que é uma coisa extraordinária. Há um outro poeta para quem isto também é verdade, que é o Mário de Sá Carneiro. Para o Mário de Sá Carneiro, a data e o local do poema fazem parte do poema. Ou seja, um poema qualquer, se for escrito em Camarate, não é a mesma coisa que o mesmo poema escrito em Paris. Não é a mesma coisa. Não significa a mesma coisa. E ela também, reparem, ela não põe apenas a data, ela põe qualquer coisa mais, muitas vezes. Tarde Negra. Isto não é uma data, simplesmente. Isto é um verso. Setembro, Tarde Negra, 1921. 1921 não devia estar em itálico. É um erro, não é? É uma gralha. Devia estar redondo, mas Setembro, Tarde Negra está em itálico na edição original e tem a ver com essa marca de que... Isto tem a ver com um aspecto muito performativo da poesia. Performativo quer dizer que manifesta a poesia como um gesto, um ato. Não é? Se eu não ponho data num poema, ou se isso não é importante, isso quer dizer que o poema podia ter sido escrito num momento ou noutro, num lugar ou noutro, mas se eu ponho a data, se eu ponho o local e se eu ainda por cima acrescento qualquer coisa, é como se o poema fizesse parte desse conjunto de espaciotemporal, não é? Fosse uma atuação, fosse uma performance, portanto, num certo sentido, não é? Tivesse a ver com um contexto. Eu tenho que, ao mesmo tempo que leio o poema, tenho que ver o contexto do poema, tenho que sentir o contexto do poema, não é? É um aspecto que a Judite Teixeira sistematicamente cultiva e faz funcionar, não é? E que é muito interessante, não é? Porque ela faz isso de um modo muito deliberado e com efeitos intensos, não é? São efeitos que se sentem. Eu sinto o poder desta datação, realmente. Bom, poderíamos continuar a epilogar sobre o assunto. Agora, um poema que vem a seguir e que é aquele que, obviamente, um dos que, enfim, mas talvez aquele que mais, obviamente, despertou as iras do grupo dos estudantes de Lisboa e do Governo Civil, A Minha Amante. Reparem que aqui há outro caso. Bom, desculpem que como a Clara disse, eu já sou professor jubilado, portanto já não dou aulas há muito tempo, não vos quero maçar com histórias de professora. Não, agora fazer análise de texto muito miúda, não tenham receio, que eu não vou por aí, mas não posso deixar de notar que esta epígrafe é uma remissão do poema anterior, é o final do poema anterior. Liga com o poema anterior, é curioso. Bom, e então é um poema relativamente longo, eu vou passar alguns slides com ele. Dizem que eu tenho amores contigo, deixa-os dizer, eles sabem lá o que há de sublime nos meus sonhos de prazer. Assim não sei se percebe bem eu a ler para aquele lado. Sim? De madrugada, logo ao despertar, há quem me tenha ouvido gritar pelo teu nome. Dizem, e eu não protesto, que seja qual for o meu aspecto, tu estás na minha fisionomia e no meu gesto. Dizem que eu me embriago toda em cores para te esquecer e que de noite pelos corredores, quando vou passando para te ir buscar, levo risos de louca no olhar. Não entendem dos meus amores contigo. Não entendem deste luar de beijos. Há quem lhe chama a tara perversa de um ser destrambelhado e sensual. Chamam-te o gênio do mal, o meu castigo, e eu em sombras alheio me dispersa. Ninguém sabe que é de ti que eu vivo, que és tu que doiras ainda o meu castelo em ruína, que fazes da hora má a hora linda dos meus sonhos voluptuosos. Não faltes aos meus apelos dolorosos, adormenta esta dor que me domina. Aqui há uma pequena questão de interpretação que é importante notar. Este poema tem sempre sido lido
sistematicamente e foi lido no tempo como sendo um poema a uma amante feminina. Mas não é a única leitura possível, pois não? Qual é que pode ser a outra interlocutora do poema? Quem é que é este outro tu, além de uma amante feminina? Pode ser a própria Morfina. O que é uma duplicidade que ela cultiva e que pode ser lida ou pode não ser lida. Quer dizer, a dormente, esta dor que domina, tem muito a ver com Morfina, não é? Mas também pode ter a ver com, enfim. Esta ambiguidade é muito curiosa, não é? É muito curiosa. Há aqui um elemento de jogo e um elemento de multivocidade, não é? De multiplicidade de sentidos que é cativante por ser tão simples e tão eficaz, não é? Parece-me a mim. Bom, depois da publicação deste livro, Decadência, a Judite Teixeira volta a aparecer no mesmo ano de 1923. O ano de 1923 é um ano muito intenso para ela, numa entrevista a esta revista portuguesa. A revista portuguesa é essa, que faz uma espécie de tandem com uma outra revista modernista portuguesa, sua contemporânea, muito importante, chamada Contemporânea, não é? Portanto, a revista portuguesa e a contemporânea são, digamos, quase gêmeas, digamos assim, e operam no âmbito do modernismo de uma forma muito deliberada, autoconsciente, diferente, não é? A Contemporânea é mais uma revista de luxo, uma revista luxuosa, ao passo que a revista portuguesa não, tem um ar mais de revista literária, pura e simplesmente. Mas, nesta revista portuguesa, curiosamente, a primeira entrevista que aparece, todas as semanas há uma entrevista, chama-se Entrevista da Semana, e a primeira delas, este é o primeiro número da revista portuguesa, a primeira delas é feita à Judite Teixeira. E o que é que ela diz nessa entrevista? Ela diz nessa entrevista coisas como esta: na escultura, na música, na pintura, na literatura, estou sempre com as inovações. Isto é um credo modernista, por excelência. E diz mais, pergunta-lhe, o jornalista pergunta-lhe, o entrevistador pergunta-lhe quais são os artistas que ela destaca, dos artistas portugueses, os seus contemporâneos, e ela fala do Eduardo Viana, do Cândido Guerreiro, Sá Carneiro, Carlos Porfírio, Aquilino Ribeiro, Américo Durão, e eu aqui destacaria, nomeadamente, Eduardo Viana e Sá Carneiro e Carlos Porfírio, que são três modernistas por excelência. Este tipo de autoconsciência da Judite Teixeira parece muito significativo. Portanto, ela sabia exatamente o que estava a fazer. O Américo Durão era um poeta relativamente pouco importante, epigonal, cujo o interesse maior reside no facto de ser muito amigo da Flor Bela Espanca, como vocês provavelmente saberão. O Cândido Guerreiro é um poeta menoríssimo, e os outros três são o Aquilino Ribeiro não é preciso dizer nada, não é? Mas, enfim, tem uma relação com o modernismo que é uma relação lateral, mas uma relação de simpatia, não é? O Aquilino Ribeiro simpatizava com o modernismo. O Aquilino Ribeiro era um defensor também das inovações, embora ele próprio não fosse propriamente um modernista, em nenhum sentido do termo, mas esta entrevista manifesta a consciência clara que a Judite Teixeira tinha do seu trabalho e do seu rumo, não é? Digamos assim. Em 1923, ela publica um segundo livro, chamado Castelo de Sombras, que tem uma aparência gráfica completamente austera e que, de resto, no seu interior é
muito mais poético no sentido, como hoje se diz, expectável do termo. E não tanto no sentido de decadência, em que de facto ela rompe com um modo de ser poético no sentido habitual que era expectável pelos seus leitores, não é? Este é, de novo, um livro de um poeta, de uma poeta, se quisermos assim, que faz poesia no sentido mais recebível pelos seus leitores. Eu vou dar um exemplo, que é um poema muito curioso, porque precisamente põe em cena e em jogo o tema do sujeito, não é? Como nós sabemos, o tema do sujeito é um tema capital para o modernismo português e é, aliás, um tema capital para todo o modernismo, não é? Todo o modernismo tem na questão do sujeito um tema fundamental, que tem a ver, em última análise, com a grande novidade da psicanálise. Mas não só, tem a ver também com bom, agora não temos muito tempo para eu agora continuar por aqui, mas dizer só em síntese que tem a ver com o facto de os modernistas e os vanguardistas em particular não porem no centro da sua atividade poética o autor, como faziam os românticos, não é? Para os românticos o autor era o centro de tudo, o grande centro era o eu do poeta. Mas para os modernistas e para os vanguardistas o centro é o leitor, é o público. É esse que é o centro, não é? E, portanto, digamos que o lugar do eu fica um lugar menos forte, não é? Digamos que há uma mudança polar relativamente à atitude romântica. Tudo isto começa, obviamente, no Edgar Allan Poe, que, em meados do século XIX, escreve um texto de importância crucial chamado Filosofia da Composição, em que explica que escrever um poema é escrever um poema a pensar no leitor. E esse texto foi capital para o Baudelaire, que traduziu todo o Edgar Allan Poe, e através de Baudelaire para toda a Europa, ou pela via da tradução de Baudelaire para toda a Europa da segunda metade do século XIX. Bom, ainda não mostrei o resto deste soneto, em que precisamente, não é um soneto, desculpem, deste poema, em que, e nem o li de resto, pois não, vou ler, ninguém. Embriaguei-me num doido desejo e adormeci de saudade. Caí no vago, no indeciso, não me encontro, não me vejo, prescruto a imensidade. Fico a tatear na escuridão, ninguém, nem eu tampouco. Encontro apenas o tumultuar de um coração aprisionado dentro do meu peito aos saltos como um louco. É curioso, não é? Porque esta primeira parte poderia parecer vagamente Sá Carneiro, ou ecoar assim ao longe um pouco Sá Carneiro, mas esta última parte não tem nada a ver com Sá Carneiro, é outra coisa. De repente é outra coisa, não é? A Judite Teixeira é um daqueles poetas que nós podemos dizer que tem personalidade forte, não é? Um poeta com personalidade forte, o que é uma coisa que não acontece sempre, não é? Há muito poeta cuja força ou fraqueza de personalidade é completamente indiferente, ou não é determinante, não se sente, não é? Não sei, por exemplo, como é que posso falar da personalidade do Pessoa. Tenho uma dificuldade. Se falar da personalidade do Álvaro de Campos, sim, uma personalidade fortíssima. O Ricardo Reis, etc., o Alberto Queiro, agora o próprio Pessoa. Teria, enfim, aí uma discussão qualquer a prosseguir que não era tão evidente. Aqui há uma, e ela está a falar de temas que são temas muito sacarneirianos, a princípio, não é? O eu disperso, o eu que não é ninguém, e de repente há aqui alguma coisa que é absolutamente Judite Teixeira, que é completamente reconhecível e que tem a ver com um salto para uma outra dimensão,
que é a dela. Bom, neste livro apareceu um inédito neste livro da Cláudia Passos Alonso e do Fausto Mário da Silva, organizado por... Apareceu um dos inéditos que eles publicam é uma conferência sobre a saudade, chamado Da Saudade. Portanto, foi uma conferência que nunca foi publicada e essa conferência é especialmente curiosa porque vem trazer mais achas para a fogueira do seu vanguardismo. Ela é capaz de dizer coisas como esta, não é? A saudade não deve existir. A saudade é perniciosa. Ora, isto hoje pode-nos soar de um modo normal, mas naquela altura dizer isto era fortemente provocatório, porque a saudade era um dos elementos identificadores da poesia portuguesa. Existia mesmo uma escola, como vocês saberão, sobretudo situada a norte, que tinha como seu fulcro a saudade, não é? O saudosismo. Não, e era uma escola com muita força e que teve muita importância, à qual o Pessoa pertenceu, curiosamente. O Pessoa foi um dos atores críticos mais relevantes do saudosismo num determinado momento. Depois deixou-se disso, obviamente. Mas chegamos então à revista Europa. Eu tinha aqui, agora já não tenho muito tempo para isso, mas eu tinha aqui uma sugestão que é de tipo de sociologia da literatura ou sociologia da cultura, que é percebermos que no primeiro quarto do século XX, em que havia dezenas, centenas de revistas, só 3 é que foram dirigidas por mulheres. A primeira foi esta, Sociedade Futura, bonito nome, não é? Dirigida pela Ana de Castro Osório, em 1902. A segunda é a Lusitânia de 1923. Não, 1924. E é dirigida pela Dona Carolina Micaelis de Vasconcelos. Nós temos que pôr sempre o Dona antes, nunca podemos dizer simplesmente Carolina Micaelis de Vasconcelos. E é de estudos portugueses. Lusitânia, a revista, reparem na importância do código bibliográfico. Não é? Eu posso olhar para isto, é o colophon, ou é a ficha técnica, ou é o genérico da revista. Reparem como, olhando só para o aspecto plástico da página, eu fico a perceber tudo sobre a revista. Não é? É uma revista clássica que se orienta segundo modelos de rigor científico e de raízes académicas. E, então, finalmente, a Europa. É a terceira revista dirigida por mulheres no primeiro quartel do século XX. É uma revista que eu vou passar assim rapidamente como exemplo, para dar exemplo, eu vou passar algumas imagens exemplificativas daquilo a que eu há pouco chamava, tentava, enfim, tematizava ou tentava sugerir com a palavrinha modernismo em minúsculas. Por exemplo, a importância que dá à pintura moderna. Este é o Eduardo Viana. O Eduardo Viana é um dos 3 ou 4 grandes pintores modernistas portugueses. Depois há um artigo do António de Sértima, que é um poeta muito curioso e um escritor muito curioso e completamente caído no esquecimento, que será talvez necessário reler, chamado Elogio do Chiado. O Elogio do Chiado é um tema completamente modernista, já não é tão recente como isso, poderemos encontrar talvez no Essa de Queiroz, não é? Também muitas referências ao Chiado, mas não são talvez tão elogiosas. O Essa de Queiroz não faria elogio do Chiado, não é? Aqui é possível entender
um elogio do Chiado. Um elogio do Chiado, ou seja, um elogio da vida moderna, não é? Da vida moderna da cidade de Lisboa. Com ilustrações de Jorge Barradas, que é outro dos desenhadores e dos artistas modernistas portugueses. Depois, uma página sobre astronomia, a importância da ciência, a importância crucial da ciência. Depois, de novo, uma reprodução foi inaugurado nesse ano na Sociedade Portuguesa, na Sociedade de Belas Artes, o primeiro Salão de Outono em que houve uma grande presença de modernistas. Este é um quadro do Almada Negreiros, por exemplo. Depois há páginas com apenas iconografia. Aquilo que eu poderia chamar iconografia modernista, típica. O automóvel, cá está o automóvel, não pode faltar. Como na segunda página está o automóvel, com outros itens que têm a ver com o mundo do espetáculo, o mundo noturno, da vida noturna. Depois um outro caso, é muito curioso, a escolha deste primeiro número, a escolha dos artistas de que surgem reproduções é muito criteriosa, porque neste caso é o Mário Eloy que faz aqui um retrato do José Pacheco. Não é? E isto é muito, acerta na mousse daquilo que poderemos definir como a arte modernista. Depois há um artigo sobre o cinema Tivoli, que era uma novidade, tinha sido inaugurado na altura, do arquiteto Raul Lino, e que tem a ver com o cinema, não é? É um novo tipo de arquitetura e um novo tipo de realidade na cidade. E o teatro tem que ser o teatro novo. De resto, o teatro novo é também desta altura, exatamente deste ano, ou do ano anterior, do António Ferro, por iniciativa do António Ferro, e é um momento muito importante para o teatro em Portugal e para a cultura teatral em Portugal, porque, por exemplo, só para dar um exemplo que me parece elucidativo, se representa pela primeira vez o Pirandello, sendo que o Pirandello é a figura marcante do teatro moderno, modernista, não é? Uma figura, aliás, muito aproximada do próprio Pessoa, não é? Muito próxima do Pessoa, é muito afim das preocupações mais gerais do Pessoa, do ponto de vista poético. Depois uma página sobre desporto, não é? O que era também uma realidade nova, não é? A importância do desporto na vida das cidades. Enfim, não tinha a importância que hoje tem, mas já tem a importância suficiente para aparecer aqui, e isto é a detecção dessa importância. Uma detecção, não é? A antena funciona como uma antena para marcar essa importância. E, finalmente, de novo, o automóvel como grande ícone da modernidade e da vanguarda, que é contracapa da revista. Como começamos 10 minutos atrasados, talvez possamos, se vocês estiverem de acordo, 5 minutos? 5 minutos. Então deixe-me cá ver. Portanto, a parte da Europa já está, portanto era o essencial. Talvez valha a pena pelo menos ver aqui como se apresenta bibliograficamente falando, a publicação do livro Nua, porque, na verdade, o título não é apenas Nua, é Nua, Poemas de Bizâncio, escritos que foram por Judite Teixeira. É um título à antiga, ao século XVIII. Há aqui uma brincadeira. A referência a Bizâncio tem a ver com a acusação de bizantinismo que alguns leitores lhe farão. Mas a força do título é suficiente para
eu esquecer todos estes outros elementos, porque é suficientemente forte para marcar todo o conjunto do livro, que abre com esta epígrafe, que é uma declaração inicial e que é um dos momentos mais puramente juditianos de tudo o que ela escreveu. Aos braços delgados e brancos e nus da minha quimera, em cujas curvas de perturbação e de sonho musical eu descobri o ritmo selvagem e sonoro de viver. O ritmo selvagem e sonoro de viver. É dito com tanta simplicidade, mas é de tal maneira intenso e claro. Não é fácil escrever uma coisa destas e pôr, sobretudo, a abrir um livro que ela sabe que vai ser recebido com alguma curiosidade por parte dos seus contemporâneos e, nomeadamente, com uma animosidade muito grande, muito intensa, por parte dos jornalistas, que estão todos contra ela e que acham todos que ela é... há coisas que eu nem sequer vou mencionar, que são de uma grosseria absoluta, não é? E que foram publicadas na imprensa da época, relativamente a este livro, que, de facto, não é tão poderosamente provocador como era a Decadência, mas que também não lhe fica muito atrás. Caracteriza-se também por ter esta referência francesa de um poeta que é do século XIX, chamada René Vivian, que é uma poeta que se assume inteiramente como uma poeta lésbica. Portanto, a sua poesia é uma poesia de exaltação lésbica e é uma Safo, não é? Uma nova Safo. Esta referência à René Vivian é alguma coisa que ela usa um pouco como mais um elemento de autoidentificação provocatório da sua audiência ou do público que existia e alguma coisa que tem a ver também com uma chamada de atenção para que, enfim, toda a gente tinha imensa consideração pelos modelos franceses, toda a gente respeitava muito os modelos franceses, toda a gente seguia muito os modelos franceses e, portanto, reparassem que a René Vivian era um grande poeta, muito considerado, completamente considerado, reconhecido e valorizado e, portanto, tivessem um bocadinho de cuidado ao ler os seus poemas. Se lhes parecesse que eram também um bocadinho sáficos, isso talvez devesse ser lido com alguma atenção. Não é? É um pouco aquilo que está aqui implícito. É um tipo de poesia que eu vou sugerir que leiam, porque não vamos agora ter tempo para fazer uma leitura mais detalhada. E gostava só de vos citar, já citei a Satânia, que é o último livro, de citar este, que é o penúltimo livro da Judite Teixeira, que é uma conferência de 1926, do mesmo ano do livro Nua, e que é uma conferência em que ela se explica. É um momento muito importante de toda a sua obra, porque ela, ao mesmo tempo que diz que não está a justificar-se ou que não está a desculpar-se, ela não está de facto a fazer isso, nem pouco mais ou menos, mas está a ir no sentido de uma possível, enfim, já não digo pedagogia ou ilustração, mas que está aí no sentido de uma discussão mais aprofundada das questões que a sua poesia levantou, não é? E então a explicação das suas razões é um aprofundamento temático de todas essas questões essenciais. Aquilo que me parece que deve ser valorizado
ou que, para dizer de outro modo mais modesto e talvez mais verdadeiro, aquilo que na minha leitura hoje me parece mais importante é a reivindicação que ela faz da sua ligação ao futurismo. Ela é uma tardo-futurista, digamos assim. Há duas referências. Há uma referência ao Freud, curiosamente. Portanto, a questão do eu é diretamente relacionada com a psicanálise, de uma forma perfeitamente consciente. E a outra é a relação que ela estabelece com a Valentine de Saint-Point. Quem é a Valentine de Saint-Point? É uma futurista, uma das raras futuristas mulher, que publicou no Portugal Futurista, em tradução, o Manifesto da Luxúria. E essa ligação é mais um modo de estabelecimento da sua posição ou de fundamento da sua posição e também é uma afirmação de futurismo que, na sua singularidade, não deixa de ser, sem dúvida, não dar razão à Maria Lúcia de Alfarra quando fala dela como o único nome feminino da vanguarda portuguesa.